Olá, bom dia! Tudo bem, povo? Aqui é o Gilmar falando. E nesta manhã eu quero trazer uma revelação para todos quantos estão conectados com a palavra. E a revelação nada mais é do que já está revelado. Então a revelação está em Mateus 24, versículo 23. Diz assim: então se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, ou eis que ele está no deserto, não saiais. O ei-lo no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim como o relâmpago que sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. E o versículo 28 diz assim: onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Bem, aí está a revelação da palavra. A revelação é esta. Este texto de Mateus 24, ele já aconteceu, já ocorreu. Não é mais esperado. Por que eu afirmo isso? Porque simplesmente está revelado aqui no texto de Mateus 24 que iria acontecer estas coisas lá, naquele tempo, ainda nos dias que iriam se proceder, ou após a morte de Jesus, pelo menos uns 40 anos depois, ou 30, aconteceram exatamente ponto por ponto como Jesus havia predito. Então, de modo que Mateus 24 já aconteceu. Tudo já aconteceu. Se ainda não aconteceu, como alguns pré-milenistas dispensacionalistas afirmam, que são sinais dos tempos, que Jesus afirmou, ensinou, mostrou, que assim é de ser, que assim vai acontecer. Não, se ainda vai acontecer, as pessoas às quais Jesus estava falando ainda estão vivas hoje. Tá bom? Mas não pode, né? Todas elas já morreram e todas elas viram exatamente o que Jesus havia dito. E Jesus, inclusive, disse a eles lá que estas coisas irão acontecer e todas elas, e todo o povo que estava ali iria ver, iria presenciar. Então, se Jesus disse isso, de modo que, se ainda não aconteceu, os caras estão vivos. Bom, mas eu quero dizer aqui o seguinte: o único sinal vigente, ali, versículo 27, porque assim o relâmpago, como um relâmpago que sai do oriente e se mostra no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Pronto, simples. Nada de sinais, nada de arrebatamento, nada de tirada, de levada, de subida, de descida, depois vem, depois volta. Aí tem 3 vezes quase, dentro das posições escatológicas, os pré-milenistas, os dispensacionalistas, os futuristas, chegam a afirmar que Jesus chega a subir e descer 3 vezes, para depois vir nas nuvens. Mas aqui o próprio Jesus está dizendo que a vinda do Filho do Homem vai ser como um relâmpago. Bom, e quando isso vai acontecer? Ele mesmo disse: o dia, a hora, o tempo, nem o Filho sabe, somente o Pai. Então não sabe. Agora, o versículo 28 é que elucida muitas coisas nesse capítulo 24 de Mateus. Versículo 28 diz assim: onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. O que significa isso?
Jesus aí sim estava dando o sinal e eles presenciaram isso, Israel presenciou isso. Aonde estão os cadáveres, estão os abutres. Significa o quê? Onde estão as carniças, os abutres estão descendo. É exatamente o que aconteceu 40 anos após a ascensão de Jesus. O imperador Tito, na época general Tito, invadiu Israel, fez um estardalhaço, fez um estrago violento e Jerusalém foi destruída. Flávio Joséfo, o historiador contemporâneo ainda a esses dias de Jesus, ele vai afirmar, mesmo não sendo cristão, e ele inclusive para fugir da morte, ele trocou o nome dele exatamente para Flávio Joséfo, um nome grego, o nome dele era outro. Flávio Joséfo, o historiador, ele vai dizer que nesses dias o sangue batia, o sangue na cidade em Jerusalém, o sangue das pessoas batia na canela dos cavalos. Então a mortandade foi horrível. Nunca jamais visto, nunca jamais ocorrido. E como ele diz lá no início do capítulo 24, ele diz, nunca houve nem jamais haverá grande tribulação tal qual esta acontecida lá no ano 70 em Israel. A mortandade era grande, as pessoas morriam, se não morreram pelo levante dos romanos, morriam depois de fome, uns matavam os outros, um comia os outros, literalmente, por fome, e assim foi em Israel. Mas antes que essas coisas, antes do levante, começaram a acontecer exatamente os sinais que Jesus disse. Os caras começaram a aparecer naqueles dias. Olha, foi centenas, diz que foi um fenômeno, diz Flávio Joséfo, de pessoas em todo lugar se dizendo, em todo Israel quase, dizendo que era o Cristo. Foi um pipocar de Cristos, de Jesus, pessoas dizendo que era Jesus. Bom, onde estão os cadáveres, estão os abutres. Aí o grande sinal está aí, a grande revelação é que a esfinge, ou melhor dizendo, a suástica, vamos dizer, como é que se diz? O emblema, melhor dizendo, então, do exército romano era uma águia. O emblema do exército romano era uma águia. O emblema do exército alemão é uma águia. Então, não bastou o ano 70, lá em 1935, 30 e pouco, a Primeira e Segunda Guerra Mundial, e acabou em 1945, morreram 3 milhões de judeus na guerra, na Primeira e Segunda Guerra. Porém, no levante de Jerusalém, morreu 6 milhões de judeus. Segundo a estimativa, segundo a história, segundo Flávio Joséfo, 6 milhões de judeus. Nunca mais houve mortandade tal, nem na Primeira, nem na Segunda Guerra Mundial, nem mesmo nas pandemias. Morreram pessoas tal como em Jerusalém, naqueles dias, como disse Flávio Joséfo, e que Jesus está dizendo aqui, onde estão os cadáveres, estão os abutres. Tem traduções antigas que vai dizer exatamente águia, vai falar exatamente águia. Então, o exército romano usava a águia, o exército alemão, águia, o exército americano, águia, e o exército lá da Inglaterra, imperial da Inglaterra, não é uma águia, mas é dois? Aqueles bichos pré-históricos que algumas pessoas acham que não existiam, mas existiam. Largavam fogo. Não sei. Largavam fogo pela boca e dragões. São 2 dragões. Então tá, pessoal. Aqui está, como eu disse, a grande revelação é que Mateus 24 já aconteceu. Mateus 24 já ocorrido. Por que eu afirmo isso? Por causa do versículo 34. Versículo 34, se vocês lerem todo Mateus 24,
que alguns dizem que é a profecia do final dos tempos. Não, era